Paz de Cristo, profetas de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 33º dia de propósito. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Como você tem nos acompanhado, estamos nesse propósito de 40 dias de jejum. E estamos na nossa reta final. Quinta-feira que vem nós terminamos o nosso propósito. Peço a você que continue orando, intercedendo pela nossa vida. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã de quinta-feira, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, verso de número 30, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atuou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele traz uma parábola, ele tem uma finalidade de facilitar o nosso entendimento e não dificultar. E essa história e essa parábola que eu acabei de ler, ela fica bem clara e bem simples de entendimento. Não tem nenhuma confusão aqui. É um homem que está saindo de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele encontra ladrões, aonde o roubaram, deram uma surra e deixaram ele quase morto. E nesse mesmo caminho passa um samaritano, passa um sacerdote e passa um levita. O sacerdote vê aquela situação, vai para o outro lado e vai embora. O levita olha aquela situação também, vai para o outro lado e vai embora. Só que o samaritano ele toma uma atitude totalmente diferente do sacerdote e do levita. O samaritano ele para, ele cuida, ele pega esse homem, leva para uma hospedaria, paga todos os gastos desse homem e vai embora. E todas as vezes que Jesus traz uma parábola, ele tem o intuito de facilitar o nosso entendimento, mas também ele quer nos dar uma lição. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu aprendi aqui 2 lições, são lições simples, é uma mensagem também muito batida, né? Um texto muito batido, mas eu acredito que o Senhor ele se manifesta na simplicidade, sabe? Às vezes a gente quer ir muito no profundo e sendo que o Senhor está aqui na simplicidade, numa mensagem simples para edificar a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração, sabe? 2 pontos interessantes aqui para nós colocarmos no nosso dia a dia. São lições importantes que, se nós entendermos, nós iremos crescer espiritualmente. A primeira lição que eu destaco é a seguinte: em algum momento da sua vida, na trajetória da sua vida, você vai esbarrar com pessoas que estão passando por problemas dificílimos, ou até mesmo problemas maiores do que o seu. É claro que a Bíblia não relata que o samaritano estivesse passando por algum tipo de problema, mas olhando para o mundo, olhando como que é o nosso dia a dia, todos passam por problemas, correto? Só que nós, em determinado momento da nossa vida, nós iremos esbarrar por pessoas que estão passando por sofrimentos, por situações muito difíceis. E é isso que eu gostaria de falar. Quantas vezes no nosso dia a dia, na trajetória da nossa vida, nós tivemos o conhecimento
de pessoas que estavam passando por problemas, por dificuldades, independente de qual seja. De repente, poderia ser alguém da sua família, de repente, alguém da sua igreja, do seu ciclo de amizade, ou de repente, de pessoas que você nem conhece. Mas essa informação de uma situação que estava acontecendo com essa pessoa chegou até você. E o que você fez? E o que eu fiz? Eu acredito que já aconteceu isso com vocês, isso já aconteceu comigo. De situações que chegaram até mim, eu simplesmente ignorei, igual o sacerdote e o levita. E essa é uma observação, que se uma situação chegou até os seus ouvidos, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você tomar uma atitude de compaixão igual o samaritano. Às vezes, nós ficamos muito presos a fazer o bem. Às vezes, nós não olhamos a tal situação como uma grande oportunidade, sabe, de cumprir com a palavra de Deus aqui na terra. Às vezes, queremos tanto o holofote e esquecemos que nós podemos ser bênção na vida das pessoas, sabe, na simplicidade, sabe, naquele momento ali que não está ninguém vendo, sendo que Deus está vendo. E para Jesus aqui, o que chamou a atenção foi o samaritano, que teve uma postura de compaixão. E a segunda lição é: o ato de compaixão é uma atitude nobre. Ter compaixão é uma atitude nobre. E essa atitude de compaixão chama a atenção de Jesus Cristo. Quer chamar a atenção de Jesus? Tenha compaixão pelas pessoas. Tenha compaixão pelas pessoas que estão passando por algum tipo de problema, necessidade, situação de dificuldade. Esse é o momento de você chamar a atenção de Deus. Não fazer nada no holofote. Não fazer nada para tirar algum tipo de proveito. Pelo contrário, fazer aquilo que tem que ser feito. Se nós olharmos aqui e percebermos o que aconteceu, tanto o sacerdote quanto o levita, eles têm um cargo eclesiástico. E trazendo para os dias atuais, obreiros, membros, diáconos, líderes, pastores, que têm o seu cargo, mas infelizmente não exercem essa função, esse ato de nobreza da compaixão. Vários conhecimentos, situações que chegaram até os seus ouvidos e não fazem nada. Fingem que não estão sabendo de nada. Isso é um problema. O corpo de Cristo, ele vai se esmorecendo, ele vai ficando mais fraco, sabe? Pessoas estão se afastando do Evangelho. Sabe por quê? Porque da onde deveria vir ajuda, estão sendo ignorados. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Geralmente aí você está na sua igreja uma vez na semana, 2, vamos lá, 3 vezes. Às vezes você ouve uma palavra dentro de casa, no YouTube, escuta o louvor, e nada disso te movimenta para você fazer um ato de compaixão, para você olhar para quem precisa e ajudar. Quantas e quantas vezes, irmãos, essa situação tem acontecido no nosso meio e nós estamos virando as costas porque nós não precisamos, porque de repente eu não vou tirar nenhum proveito dessa situação. Muitas atitudes de compaixão, ela está camuflada ali, porque no fundo, essa tal pessoa quer ibope, essa tal pessoa quer mostrar para as pessoas que estão fazendo isso ou fazendo aquilo, sabe? Querem tirar proveito de tal situação. Se nós olharmos para o que aconteceu, o samaritano perdeu tempo e perdeu dinheiro. Ele estava numa viagem e teve que parar, ele perdeu tempo. Teve um esforço que ele teve que fazer ali, ele perdeu tempo. E depois ele perdeu 2 denários, ele perdeu dinheiro. Então todo ato de compaixão você vai perder tempo e você vai perder dinheiro. E o que o samaritano ganhou em troca? Só a atenção de Jesus. Às vezes nós nos movimentamos sempre para ganhar algo em troca. Só que no reino de Deus não funciona dessa forma. Se nós temos uma atitude de compaixão, nós chamaremos a atenção de Jesus. E, de repente, esse é um dos motivos que as pessoas não se movimentam, não fazem esforço nenhum para ajudar uma pessoa, uma família, uma situação. De repente, uma pessoa que está, sabe, acamada, precisa de uma visita, a pessoa está acamada e precisa de uma ajuda para comprar um remédio. Enfim, não sei, são diversos casos. No fundo, essas pessoas sabem que não vão ganhar nada, vão ter que ter esforço,
vão perder dinheiro e no final não vai ter holofote humano. Por isso que essas pessoas não fazem. Hoje, o que nós mais vemos são pessoas aproveitando de situações de calamidade, dificuldade, de famílias, de pessoas, para ajudar e naquele momento ali tira uma foto, faz um vídeo, coloca no status, coloca no Instagram, aproveita aquele momento de dor daquela pessoa para se autopromover. E o samaritano ali, ele fez o que deveria ser feito. Ele perdeu tempo, ele parou, ele demonstrou compaixão, ele ajudou, ele fez um investimento na vida daquela pessoa e seguiu a sua vida. Ele não saiu ali falando, gritando do que fez. E a Bíblia é bem clara nisso, né? O que uma mão faz, não deixa a outra ficar sabendo, sabe? Nós devemos aprender com esse samaritano, com essa atitude de compaixão, que devemos entender que existem pessoas que estão precisando, de repente, de uma ajuda. De repente, não é só financeiro, tá, irmão? De repente, você ligar, de repente, você fazer uma visita. Nós, como cristãos, sabe, demonstrar esse ato de compaixão e saber, meu amigo, ó, eu não tenho uma grana hoje não, mas eu quero orar pela tua vida, eu quero te fazer uma visita. Como que você tá? Você está sempre envolvido na obra de Deus? Você está sempre aqui na casa do Senhor, trabalhando? Estou vendo você passando por essa situação. E o que eu tenho eu vou te dar, que é minha fé. Eu vou orar pela tua vida, eu quero te dar um abraço. Sabe? Eu acredito que esse ato de compaixão desse samaritano, nós devemos aprender e colocar em prática. Para sermos parecidos com Jesus. Para chamarmos a atenção dele. Esse é o grande objetivo. Para de fazer as coisas para sempre receber algo em troca. Para de fazer as coisas para chamar a atenção do homem. Sabe, as oportunidades que chegou até a sua mão não foi o homem que te colocou. Você acha que foi o homem porque você bajulou fulano, bajulou ciclano. Sabe, as coisas vão acontecer na sua vida quando Deus permitir. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta. Então você não precisa ficar, sabe, nesse frenesi de ter que fazer as coisas e mostrar para as pessoas. Vamos aprender com esse samaritano, que ele viu uma necessidade de uma pessoa que ele não conhecia, ele simplesmente, ele para, ele perde tempo e ele faz um investimento, ele perde dinheiro ali e ajuda aquela pessoa, mas ele chama a atenção de Jesus. Essa é a grande chave, sabe? Que devemos ter essa atitude nobre nas nossas vidas. Se somos cristãos, não podemos ficar presos a títulos, a cargos, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sabe? É melhor que você não seja e que você coloque em prática a compaixão, do que você ser tudo isso, ser líder, ser diácono, ser obreiro, ser pastor e não se movimenta em compaixão pela vida de ninguém. E uma triste notícia para você, você não está chamando a atenção de Jesus. Amém? Eu gostaria de agradecer essa minha grande oportunidade de estar falando da palavra de Deus, aproveitando que aqui no Brasil ainda não é proibido, e eu te aconselho a você também continuar falando de Jesus, porque a batalha ela tem crescido a cada dia, a cada ano no nosso país. Nós vemos a dificuldade que é pregar o Evangelho em algumas outras nações, e sendo que no nosso país ainda nós temos essa facilidade. Ainda não é proibido, só que as coisas estão cada vez mais se afunilando. Então eu agradeço a Deus sim por estar aqui falando da palavra dele, sabe? E eu peço a você que curta o nosso vídeo, sabe? Compartilhe para um amigo que tem esse desejo, né? Os nossos vídeos aqui, ele tem sido para motivar você a fazer um propósito de jejum, um propósito de oração. Estamos nessa campanha de 40 dias, mas às vezes nós não falamos do tema, mas tem tudo a ver. Quem ora tem compaixão, quem jejua tem compaixão, quem ler a Bíblia tem compaixão. É impossível, irmão, você ler um texto desse, você meditar, você orar, e vai acontecer uma situação, de repente, daqui para um dia, 2 dias, de uma pessoa que está precisando e você não vai colocar isso em prática? Então, assim, eu quero aqui te estimular a ler mais, a orar mais, a fazer propósito, para que quando tiver uma situação dessa, você colocar em prática a compaixão. Perder tempo e perder dinheiro. Mas saiba de uma coisa, você vai chamar a atenção de Deus. Tá ok? Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado, Deus abençoe e fica na paz.